Pessoas que estão começando hoje, né? Sim? Quem que é? Aqui, isso. Talvez no início agora vocês vão ficar um pouquinho perdidos, porque o processo ele é de continuidade, né? Mas a gente vai tentando, à medida do possível, a gente resgatar um pouquinho daquilo que a gente ouviu na última aula, e a gente vai retomando esse encontro de alguma forma, e também depois vai ser disponível o vídeo da primeira aula para vocês conseguirem conciliar esse tema agora que nós estamos construindo. Queria começar aqui, e nós estamos falando de apologética, da defesa da fé, como nós estamos vivendo e defendendo a nossa fé católica, e para que a gente possa realmente defender e celebrar aquilo que vivemos, nós estamos o quê? Nós estamos vivenciando, fazendo a experiência dos conceitos da doutrina da igreja. Então, nós estamos aprofundando, nós estamos indo à raiz da igreja para que a gente possa afirmar e professar a nossa fé de modo que a gente viva aquilo que nós professamos. Então, isso é importante. Para a gente começar, vou iniciar com um vídeo muito conhecido já, uma espécie de vamos dizer assim, uma propaganda sobre o que significa e o que é a nossa Igreja Católica. É um vídeo já antigo, já conhecido, mas vale a pena a gente retomar para a gente ver a beleza que é a nossa igreja. É feita de todas as raças. Nós somos jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos no mundo. Com a graça de Deus, nós abrimos hospitais para cuidar dos doentes, estabelecemos orfanatos e ajudamos o pobre. Nós somos a maior organização caritativa do planeta. Nossa família é feita de todas as raças. Nós somos jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Com a graça de Deus, nós abrimos hospitais para cuidar dos doentes, estabelecemos orfanatos e ajudamos o pobre. Nós somos a maior organização caritativa do planeta, trazendo alívio e conforto para aqueles que precisam. Nós educamos mais crianças do que qualquer outra instituição, educativa ou religiosa. Nós desenvolvemos um método científico e as leis de evidência. Nós fundamos o sistema universitário. Nós defendemos a dignidade de toda a vida humana e preservamos o casamento e a família. Cidades foram homenageadas com o nome de nossos venerados santos, que percorreram um sagrado caminho antes de nós. Guiados pelo Espírito Santo, nós compilamos a Bíblia. Nós somos transformados pela Sagrada Escritura e Sagrada Tradição, que tem nos guiado consistentemente por 2000 anos. Nós somos a Igreja Católica, com mais de 1 bilhão na nossa família, compartilhando os sacramentos da fé cristã. Por séculos nós temos rezado por você, e todo mundo, a cada hora, por todos os dias, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações para a nossa fé, quando disse a Pedro, o primeiro Papa: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Por mais de 2000 anos, nós tivemos uma linha ininterrupta de pastores, guiando a Igreja Católica com amor e verdade. Num mundo confuso e doloroso para se viver, e nesse mundo cheio de caos, dificuldade e dor, é confortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o amor que Deus tem por toda a criação. Se você esteve afastado da igreja, nós convidamos você a um novo olhar. Nossa família unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós somos católicos. Bem-vindo à sua casa.
pouquinho, está travando aqui. Agora eu vou dar um toque de ameixa para finalizar esse look com o novo batom da Avon. Gente, eu acho... Então, na última aula, nós falamos um pouquinho do conceito de apologética. Então, resumindo um pouquinho daquilo que nós ouvimos na aula. O que nós podemos definir sobre apologética? O conceito de apologética. Vamos lá, quem arrisca aí? Poucas palavras, né? Olha lá, hein? Oi? Nossa resposta de fé, o que mais? Os motivos por que nós cremos. O que mais? As bases da nossa doutrina. Defesa da fé, isso foi falado bastante, né? Como nós defendemos a fé. Então, conceito apologética quer dizer defesa dessa fé. Então, é isso que nós estamos estudando e refletindo, como nós refletimos a nossa fé. E a base da nossa fé, ela está firmada no tripé. Sagradas Escrituras, o que mais? Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Tradição, Magistério e Escritura. Então, a gente refletiu um pouquinho sobre a Sagrada Escritura e nós falamos sobre a tradição. O que nós refletimos dentro das Escrituras? Vamos retomar um pouquinho. Quando a gente falou das Escrituras, a canonicidade. O que quer dizer isso, a canonicidade? Vamos lá, resgatando um pouquinho a memória, isso é bom, né? Um exercício que a gente precisa fazer. Sim, a partir de uma experiência, né, de fé, daquilo que era do Antigo e do Novo Testamento. Qual que é a experiência da revelação fundante, o fundamento da nossa fé? Quem que é o fundamento da nossa fé? Jesus Cristo. Então, toda a Escritura, ela vai convergir para quem? Para a pessoa de Jesus Cristo. Lembra que a gente fez aquela experiência das Escrituras, que a gente foi retomando aquilo que era do Antigo Testamento, a gente deu sentido na pessoa de Jesus Cristo, e aquilo que também os apóstolos foram fazendo a experiência de acordo com a experiência do Cristo ressuscitado. Então, essa experiência fundante. O Cristo é o centro da nossa fé. Então, por isso, a canonicidade, ele tem que ter o quê? Esse fio condutor, que é a pessoa de Jesus Cristo. Na antiga aliança, o fio condutor era o quê? No Antigo Testamento. Deus com o seu povo. O que Deus fez com o seu povo? Uma aliança. E essa aliança, ela é reassumida em Jesus Cristo, a nova aliança. Então, o Antigo Testamento, ele tem a sua canonicidade pelo viés da aliança de Deus com a sua humanidade e segundo as suas promessas. Tá? Então, essa é a experiência do Antigo Testamento. No Novo Testamento, tudo aquilo vai se resumir na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a nova aliança. Então, essa é a experiência que a gente resumiu um pouquinho
sobre a Escritura. É lógico que a gente foi detalhando, a gente foi fazendo um pouquinho, dando esse sentido das Escrituras. Depois, a sagrada tradição. Se a gente resumir o que significa para nós a tradição da igreja, a sagrada tradição. E aí? A partir da experiência das Escrituras, né? Aquilo que quem foi trazendo para nós? Os apóstolos foram trazendo para nós. Isso nós chamamos de tradição. Qual que é a diferença da tradição com T maiúsculo e com tradições ou tradição, T minúsculo? Lembra que a gente refletiu? Qual é a diferença? A tradição da igreja, sagrada tradição, é esse fio condutor a partir das Escrituras, aquilo que é a transmissão da revelação divina. E as tradições são culturas, são as experiências populares ou experiências até mesmo dentro da igreja, mas que não estão segundo a tradição, que é essa definição que nós ouvimos. E agora faltou o quê? O sagrado magistério. Então a gente vai refletir o que significa para nós o magistério da igreja. Então, esse é o tripé da nossa vivência de fé. É a partir do quê? Das Escrituras, segundo a tradição, e agora quem vai ajudar a refletir e assumir dentro da realidade cotidiana, no momento presente, na época em que vivemos, é o sagrado magistério. Aqui tem uma definição muito interessante do que seja o magistério da igreja. O que garantiu a unidade da Igreja Católica, sua continuidade até hoje, de maneira ininterrupta, conservando intacto o depositum fidei. O que é esse depositum fidei? É o depósito da fé. É como se nós colocássemos aquilo que é precioso para nós em um baú. É o depósito da fé. O que é esse depósito? É o conteúdo da fé. Quem guarda o conteúdo da fé é o magistério. Então, graças a essa sucessão apostólica, dentro desse magistério, é que nós guardamos o quê? O conteúdo da nossa fé. Então, isso é importante para que nós pudéssemos o quê? Viver segundo a apostolicidade. Aquilo que a comunidade primeira viviam, nós também temos possibilidade, porque a tradição foi nos trazendo e o magistério foi acolhendo para cada um de nós aquilo que é a reta doutrina da igreja a serviço da palavra. Então, o que recebeu do Senhor é a sua apostolicidade, isto é, a sucessão apostólica, conferindo aos apóstolos o encargo de dirigir a igreja em toda a terra. Jesus estabeleceu sobre eles o que chamamos de sagrado magistério da igreja, constituído pelo Papa, sucessor de Pedro, e os bispos, sucessores dos apóstolos, em comunhão com ele. Sem este magistério oficial, querido por Jesus, o depósito da fé já estaria esfacelado, como aconteceu fora da Igreja Católica. Então, sem esse magistério, sem esse jeito de preservar a doutrina da fé, o depósito da fé, nossa doutrina estaria esfacelada. Cada um iria o quê? Conduzir a igreja segundo os seus critérios. Tendo o magistério da igreja, a gente já vê a dificuldade dentro dessa unidade, né, dessa unidade da igreja. Imagine se nós não tivéssemos pastores aí nessa unidade da sucessão apostólica, da sucessão de Pedro, o Papa, e da sucessão apostólica, o bispo. Então, o Papa, ele é o sinal dessa unidade da igreja em comunhão com os bispos. Então, são sinais de unidade e eles recebem um chamado pelo próprio Jesus, já desde dos apóstolos até hoje, nessa sucessão, de guardar o quê? Guardar a doutrina da fé. Guardar esse depósito da fé que nós recebemos. Essa preciosidade que a igreja nós recebemos através da sucessão apostólica. Tranquila, tá aí? Logo, logo a gente vai compreendendo melhor. Então,
Magistério, né? Só para a gente resumir, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque depois a gente vai retomar um pouquinho isso na figura do Papa. Então a gente vai retomar essa figura do Papa e do Bispo. Magistério da Igreja, então, é aqueles que guardam o conteúdo da fé, que vem da onde? Da tradição e, essencialmente, aquele que preserva a reta intenção daquilo que a palavra nos diz. Então, quem traduz a palavra é o magistério da igreja, é os padres, ou melhor, são os bispos, conferido depois aos padres traduzir a palavra de acordo com aquilo que é o ponto de unidade da igreja, tá bom? Então, aqui o conceito do magistério. Deu para entender? Resumindo então de novo, Sagrada Escritura é a nossa base. Não tem como a gente viver a nossa fé sem as Escrituras. A tradição nos ajuda a vivenciar essa experiência fundante do Cristo ressuscitado, da palavra de Deus, e o magistério é aquele que guarda aquilo que a tradição foi conferindo a cada um de nós. Tranquilo? Podemos seguir? Então, um outro conceito interessante para a gente refletir, já que o tema é apologética, a defesa da fé, é o dogma. O que significa um dogma? Quando a gente fala, isso é um dogma de fé. Existem dogmas que a gente coloca como algo inquestionável, que não são publicados pela igreja. A igreja ela não fala através de uma bula, de um documento, que é um dogma, mas pela nossa fé, a gente sabe que é algo dogmático, ou seja, é algo que é inquestionável diante da nossa fé. Dá um exemplo aí, fora os dogmas marianos. Aquilo que é dogmático, você pode dizer, isso na minha fé é inquestionável. Santíssima Trindade, Eucaristia, o Cristo ressuscitado é um dogma. Eu não questiono, porque se eu não acreditasse no Cristo ressuscitado, então vocês não estariam aqui agora. Então é a partir da experiência desse Cristo ressuscitado que vocês estão aqui. Vocês não questionam o Cristo ressuscitado. Então é dogmático, é um dogma. Então o conceito de dogma, só para a gente recapitular. Em algumas ocasiões, o magistério da igreja sente o dever de definir de modo irrevogável uma verdade de fé. Essas verdades estão contidas na revelação. Em outros casos, afirma de modo definitivo outras verdades que são estritamente ligadas às primeiras. Esses são os dogmas. Eles têm a tarefa de tornar mais seguro o caminho da fé de um católico. Então, pela definição de um dogma proclamado pela igreja, a gente tem um caminho seguro. A gente fala, isso é motivo de credibilidade. Tá? Então, o dogma ele vai ajudar a gente a ter essa certeza de acordo com aquilo que nós vivenciamos na nossa fé. Tranquilo? Então, o dogma tem esse sentido para cada um de nós. Então, o Papa, a sucessão apostólica, ele é algo dogmático. Eu não posso dizer assim, eu acredito na sucessão apostólica ou não, porque o próprio Cristo deixou essa sucessão. Não é um motivo de devoção, um motivo de credibilidade que eu posso ter ou não. A sucessão apostólica é algo dogmático. É a partir da experiência fundante do Evangelho que Jesus instituiu a sucessão, ou melhor, os apóstolos, e daí a sucessão apostólica. Vamos pegar o Evangelho de Mateus, capítulo 16, de 18 a 20. Como dizia o Padre Léo, para facilitar, Evangelho de Mateus, depois do Gênesis e antes do Apocalipse,
Mateus 18, ou melhor, 16, de 18 a 20. Olha só, aqui nós temos o Evangelho de Mateus, a primeira profissão de fé em Jesus Cristo, né, como o Senhor da vida, como o Senhor. Olha só. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então declarou: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, recomendou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Então, diante dessa vivência de Pedro com Jesus, ele vai o quê? Vai fazer a sua profissão de fé. Tu és o Messias, tu és o Senhor da minha vida. E aí Jesus também vai fazer essa declaração, né, formal, que Pedro é essa condução para a vivência da igreja. Ele é aquele que liga o céu e a terra. Então, através dos apóstolos e do apóstolo Pedro, nós temos essa unidade entre o céu e a terra. Aqui, nesse texto e em outros textos, é interessante e é rico quando Jesus vai declarar o nome do Pedro. Ele vai dizer aqui: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aqui é interessante que, na língua grega, existem dois conceitos que estão ligados ao nome de Pedro. A palavra Petros, de pedra, e a palavra Kéfas. Nesse evangelho e em outros evangelhos, as duas palavras estão aqui ligadas. Embora o nome está colocado em português, Pedro, dos dois modos. Porém, em um momento, ele vai dizer Kéfas, e não Petros, pedra. O que esse texto quer dizer com isso, afinal, então? Vamos lá, a palavra Petros, do grego, ele quer dizer pedra rochosa firme, uma pedra. Um pedregulho é uma pedra. Agora, a palavra Kéfas, ela tem uma outra ideia. Ela tem uma ideia de uma rocha, porém uma gruta. O que Jesus está chamando Pedro, então? De pedra rochosa, de uma pedra de gruta. Então, o que significa isso? Jesus dizendo que ele é Kéfas. Para que serviam as Kéfas no tempo de Jesus? Vou dar um exemplo. Quando, por exemplo, o pastor via as suas ovelhas ameaçadas, ele levava para as Kéfas, para que lá as ovelhas pudessem ter proteção e abrigo. Quando, por exemplo, alguém estava fugindo, algum povoado estava fugindo entre guerras, eles se refugiavam para as Kéfas. Quando, por exemplo, nós temos lá os pergaminhos do Mar Morto, quando eles foram poupar esses pergaminhos, escrituras do Antigo Testamento, eles levaram esses pergaminhos para Kéfas. Então, era um lugar de refúgio e de abrigo. Então, Jesus Cristo está dizendo duas coisas: que Pedro é a base, é a pedra, o sustento desse início da igreja, mas também é o lugar de refúgio, de acolhida. A igreja é esse braço estendido para o povo de Deus. Então, na pessoa do sucessor de Pedro está o quê? O lugar da acolhida. Percebam a igreja lá. Quem já foi para Roma? Eu não fui ainda. Quem já foi para Roma, e não precisa ir para Roma, pode ir em Aparecida, vocês vão ver sobre as colunas da igreja um braço estendido, porque a igreja acolhe a todos. Se vocês forem na Basílica de Aparecida, aqui mais perto, essa eu já fui. Lá tem as colunas dos 12 apóstolos,
E lá é um sentido de braço, de acolhida. Então, é uma espécie de reprodução daquilo que é da igreja de Roma. Então, essa ideia de que Jesus traz também a Pedro, e que às vezes é pouco lido e pouco interpretado. Então, na pessoa da sucessão apostólica, a sucessão de Pedro, a pessoa que acolhe o povo de Deus, acolhe a revelação divina e transmite essa revelação. Então, Jesus conferiu a Pedro também, não só as chaves da igreja, o início dessa igreja, mas também a acolhida, o abrigo e o refúgio ao povo de Deus. Nós somos abrigados nessa igreja em que nós temos segurança. O evangelho desse final de semana dizia justamente isso. Nós somos a ovelha desse pastor que é Cristo. E as ovelhas estão aonde? No redil. O pastor, ele conduz as suas ovelhas para esse redil. Esse redil é a igreja. Nós estamos nesse redil, e nesse redil, com o pastor, nós temos a segurança. Tá? Então, pela noção evangélica, pela proposta do evangelho, pela afirmação de Jesus Cristo a Pedro, nós proclamamos que o Papa é infalível. Infalível em matéria do quê? De moral e de fé, de doutrina. Se o Papa Francisco falar, por exemplo, sobre o time São Lourenço, eu gosto, ele torce lá para o time da Argentina, né? Ele pode dizer que é o time melhor do mundo. Em matéria de time, de esporte, ele não tem a sua infabilidade. Né? Ele pode dizer que gosta do Corinthians, por exemplo. Sei lá se ele conhece o Corinthians, já ouviu falar do Corinthians. Espero que não, coitado. Eu sou palmeirense. Mas, em matéria de esporte, né, ele pode errar. Pode dizer, eu torço para o São Lourenço e não é o melhor. Agora, em relação àquilo que ele ensina, ele é infalível. Então, por isso, a igreja, isso já era muito claro durante os 2000 anos de igreja. Porém, o Papa Pio IX, ele declarou a infalibilidade papal, e também dentro do Concílio Vaticano I foi declarado o dogma da infalibilidade papal. Tá? Então vamos ver um pouquinho sobre os documentos da igreja. Lumen Gentium, no Vaticano II, ele vai falar sobre essa infalibilidade papal. Olha só o que ela vai dizer. Para manter a igreja na pureza da fé, transmitida pelos apóstolos, Cristo quis conferir à sua igreja uma participação na sua própria infalibilidade. Ele que é a verdade. Então, Cristo é que desejou, na figura de Pedro, essa infalibilidade papal. Então, é baseado o quê? Nas Escrituras. Quando, pelo seu magistério supremo, a igreja propõe alguma coisa a crer como sendo revelada por Deus, e como ensinamento de Cristo, é preciso aderir na obediência da fé tais definições. Esta infalibilidade tem a mesma extensão que o próprio depósito da revelação divina. Então, aquilo que o Papa define, né, como proposta de ensinamento da fé, partindo das Escrituras, é motivo de credibilidade. Depois a gente vai ver como isso vai se definindo. Olha só a definição sobre a infalibilidade papal que está lá na Constituição dogmática. Então é um dogma. Né? O Papa proclamou como dogma, ele mesmo, né, o concílio, né, não só ele, mas o concílio, o conjunto dos bispos, né, nesse concílio, eles proclamaram o quê? Diante do Papa, a infalibilidade papal. Isso está nesse documento chamado Pastor Eternos. Olha só o que vai dizer, resumindo essa questão da infalibilidade. Por isso, se alguém disser que o beato apóstolo Pedro não foi constituído por Cristo Senhor, como nós aceitamos que Pedro foi constituído por Cristo? Como nós sabemos? A gente acabou de dizer. Pela Escritura. Então é motivo de credibilidade. Se eu estiver desmerecendo essa questão, eu estou dizendo o quê? Que não acredito da onde?
Na palavra de Deus. Por isso, se alguém disser que o beato apóstolo Pedro não foi constituído por Cristo Senhor como príncipe de todos os apóstolos, isso está claro no Evangelho, não está? Foi dado a André, a Tiago, a chave da igreja? Não, foi dado a Pedro. E cabeça visível, ele mostra a visibilidade dessa cabeça que é Cristo. Então, por isso, ele é o vigário de Cristo. Ele é a cabeça de Cristo, ele é o pensar da igreja, o pensar de Cristo na vida da igreja. Então, isso é importante também. Então, constituído como príncipe de todos os apóstolos e cabeça visível de toda a igreja militante. Quando se fala de igreja militante, se fala dessa igreja que caminha, que luta diante das adversidades, diante das situações cotidianas. Então, a igreja militante, a igreja que caminha. Ou que ele, direta ou indiretamente, recebeu do Senhor Jesus Cristo não somente um primado honorífico. Então, não é dado à sucessão apostólica, à sucessão petrina, um primado honorífico. Quando alguém recebe um título honorífico, o que significa? É uma honraria, uma dignidade. Não é um título. Papa não é simplesmente um título de honra. Ele está entre os bispos, ele merece esse título. Então vamos lá colocá-lo como Papa da Igreja. Não é um título honorífico. E não um primado de verdadeira jurisdição, seja anátema. Então o que o documento está fazendo? Se vocês reconhecerem somente um primado honorífico e não um primado de verdadeira e própria jurisdição, seja anátema. Anátema. O que significa isso? Seja excomungado. Está fora da comunhão. Por quê? Se você não acreditar naquilo que está baseado nas Escrituras e dentro da tradição, então está fora da igreja. Não é uma questão de que o Papa vai lá e diz, não, eu não quero você na igreja. Faz parte da vivência eclesial. Acreditar no ensinamento da igreja a partir do quê? Da palavra petrina, da palavra da sucessão apostólica. Então é motivo da credibilidade da nossa fé, que é resgatada através da pessoa da sucessão apostólica. Então, no Vaticano I, as definições dogmáticas, ela sempre vai terminar com as questões de excomunhão. Não acreditar nisso é passível de ser anátema, ser excomungado. Não que a pessoa realmente receba lá um documento do Papa. Existem excomunhões que são lá de sentença. A própria vivência daquela realidade já é possibilidade de excomunhão. É você ter uma gravidade com relação à Eucaristia, uma ofensa com relação à Eucaristia. Então, por si só, a pessoa que é excomungada. Você participar de uma outra doutrina fora da Igreja Católica, de outra religiosidade ou de outra expressão, está excomungado, porque ela se excomungou. Ela, quer dizer, saiu da comunhão da igreja. Então, isso requer o quê? Essa volta à igreja. Tranquilo até aqui? Só para a gente entender um pouquinho o que significa esse primado do Papa. Alguém quer perguntar? Ela faz geralmente a sua profissão de fé na comunidade, principalmente pessoas que recebem o batismo em outra igreja, que é válido, é reconhecido pela nossa igreja. Quando ela é acolhida, quando ela quer voltar à igreja ou ela quer participar da igreja, o que cabe a ela? Fazer a sua profissão de fé diante da comunidade. Isso está nos rituais. Então, ela faz essa reinserção na sua fé através daquilo que ela professa, daquilo que ela acredita. E é diante da comunidade que ela o faz isso. Tá bom? Tá tranquilo até aí, então? Quer perguntar alguma coisa até aqui?
Vamos lá, então. Vou ver se dá tempo da gente passar para a lógica ainda, né? Lembra? Então, os pastores de todos os graus e de todos os ritos e os fiéis, seja individualmente, seja em conjunto, devem subordinação hierárquica e obediência ao Romano Pontífice, não apenas nas questões que dizem a fé e os costumes, não apenas. Às vezes a gente ouve aí nas redes, as pessoas falam assim, a credibilidade do Papa se dá em relação somente à fé e os costumes, ou seja, a moral, mas também naquelas relativas às disciplinas e ao governo da igreja, difundida sobre toda a terra. O como o Papa ele vai conduzir a sua administração na igreja também faz parte da sua infabilidade. Então, em matéria de fé, de costumes, com relação, quando a gente fala de costumes, a moral da igreja, e também as disciplinas administrativas. Por exemplo, o Papa colocou um bispo em uma diocese. Aconteceu, por exemplo, se eu não me engano, na Nigéria. Um bispo foi colocado lá e ele não foi aceito por alguns padres daquela diocese, porque aquele bispo veio de uma outra tribo, de uma comunidade local. O que o Papa fez? Não, vocês devem aceitar esse bispo. Então, o fato de não aceitar, ele sai do quê? Dessa comunhão com a igreja. Então, não cabe a nós questionar essa administração dentro do quê? Dessa vivência do governo pastoral, do governo da igreja, que ela parte o quê? Sempre do primado do Papa, né? O primado petrino, tá bom? Então isso também é importante a gente ter clareza. Alguém quer perguntar em relação a isso? Tranquilo? Vamos lá então. Escritura, tradição, magistério. O magistério, voltando lá, da igreja extrai todo o ensinamento que dá aos fiéis. Então, resumindo, o magistério da igreja extrai todo o ensinamento que dá aos fiéis. É um ensinamento. Resumindo, magistério, ensinamento da igreja, da revelação divina que se compõe da tradição oral. Então, a tradição, aquilo que vai se compondo para esse ensinamento, que vai se compor para que o Papa possa ensinar, diante de que veio dos apóstolos e da tradição escrita, a Bíblia. Então aqui é o significado desse tripé, que é tradição, escritura, tradição e magistério. Magistério, o ensino; tradição, a corrente que vai ligando esse viés histórico a partir da experiência dos apóstolos, e a escritura é a base do ensino e da tradição. Tranquilo? Até aqui? A gente falou anteriormente sobre o dogma. Então, o que é um dogma? Vamos resumir, então, o que significa um dogma. São inquestionáveis. Então, a gente deu algum exemplo. A ressurreição de Cristo, Santíssima Trindade, Eucaristia. Então, isso são questões inquestionáveis. Não tem porquê, porque se eu estou aqui vivendo essa fé católica é porque eu acredito o quê? Na Trindade. Eu acredito no Cristo ressuscitado. Eu acredito que Jesus Cristo, né, esteve dentro da humanidade. É o Verbo encarnado. É o Verbo que se fez carne. Então, isso é muito próprio daquele que diz ter a fé cristã e católica. Papa Bento XVI vai falar sobre esse valor. Ele vai dizer assim: os dogmas de nossa fé não são cadeias. Ao contrário, são janelas que se abrem para o infinito. Então, falar de dogma, como muitos dizem e pensam, não é trazer um aprisionamento da igreja. Pelo contrário, pelo dogma a gente tem uma certeza de que esse caminho é o quê? É um caminho que me leva à graça, que me leva à salvação.
Então, não são cadeias. Muitas pessoas, se pegarem essas redes sociais, pessoas questionam, por exemplo, a tradição da igreja, questionam o magistério, questionam os dogmas. A igreja é dogmática. Por isso que a igreja não evolui, porque a igreja não cresce, ela não se renova. Pelo contrário, o dogma, ele ajuda a pessoa o quê? A viver bem essa experiência de fé. Então, é importante para nossa igreja. Tranquilo? O dogma, ele pode mudar? Um dogma? Sim ou não? Não, não muda. Agora, a forma de eu dizer pode mudar. A forma com que eu vou expressar esse dogma pode mudar. Porque a nossa linguagem cotidiana também, ela vai mudando com o decorrer do tempo. Agora, o dogma não muda. Por exemplo, nós vamos retomar lá. Vou deixar o exemplo para depois. Vamos lá, os dogmas marianos. Alguém sabe o primeiro dogma mariano? A gente falou no outro encontro, né? Primeiro dogma mariano. Hã? Um por vez. Hã? Não. Vamos pegar num viés histórico de Maria, né? Ela gerou o seu filho Jesus. Então ela é o quê? Hã? Ela é mãe. Ela é mãe. Então, o primeiro dogma mariano é a maternidade de Deus. Maria é mãe de Deus, é a Theotokos. Isso requer o quê? Reconhecer que Maria é mãe de Jesus. Isso é muito claro, né? Maria é mãe de Jesus. Mas parece que no início, nos primeiros séculos, essa questão foi muito debatida. Maria é mãe de Jesus o quê? Enquanto humano? Enquanto divino? Então aí, a partir disso, primeiro fizeram uma reflexão a pessoa de Jesus. E aí se definiu aquilo que nós fazemos a profissão de fé. Jesus é verdadeiramente humano e verdadeiramente divino. Ele não tem aparência divina. Ele não tem aparência humana. Ele é humano, como nós, como carne, como vocês. Mas é divino. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez humano. Então, nós temos o quê? A humanidade de Jesus e a divindade. Essa tensão dentro da igreja, ela vai perdurar até hoje. Ora, as pessoas querem conceber Jesus somente como divino, então somente divino. Ora, Jesus humano, então somente humano. Tão humano que tudo aquilo que Jesus fez na Bíblia é motivo de questionamento. Os milagres, os sinais, os acontecimentos. Jesus não foi bem assim que Jesus fez, porque ele era humano, ele não poderia fazer os sinais, os milagres. Outros não. Não, Jesus fez os milagres de modo somente divino. Não existia ali naquele momento a humanidade de Jesus. Uma coisa não separa da outra. Então, a partir disso, é que também se foi questionando a figura de Maria. Não a figura de Maria em si, mas aí, Maria é mãe do quê? De Jesus humano ou Jesus Deus? Parece que é uma situação assim, né? Bem questionadora. Então, se proclamou, né, no ano 300, que Maria é mãe de Deus. E aí nós vamos ver pela situação lógica essa definição. Se Maria... Até uma certa vez, fazendo um programa de rádio, falei sobre a Theotokos, Sim. Deus, e ligou o evangélico, porque isso é matéria dos evangélicos também. Então ela dizia assim, não, Maria é mãe de Jesus. Colocava um ponto final em cima disso, mãe de Jesus. Daí eu entrava com essa lógica de coisa. Mas Jesus o que é? É somente homem? Se eu considero Jesus somente homem, onde está a matéria da minha fé? Não, mas Maria é mãe de Jesus.
Para nós é uma corrente herética, porque para nós Jesus Cristo é Deus. Se nós pegarmos algumas expressões religiosas, eles não vão reconhecer que Jesus é Deus. Então, eles não vão nunca conceber que Maria é mãe de Deus. Então, isso não adianta a gente querer enfiar na cabeça da pessoa que ela faz parte da experiência de fé dela. Mas para nós, não. Para nós não cabe questionar, porque nós acreditamos que Jesus é Deus, é o Senhor. Então, por isso nós acreditamos que Maria é Theotokos, é mãe de Deus. Estou resumindo, lógico que isso aí caberia aulas e aulas para a gente reformular isso, né? Para a gente realmente refletir essa situação de Maria como mãe de Deus. E depois, reconhecendo Maria como mãe de Deus, nós temos o quê? A figura de Maria na sua concepção. Então, Maria é mãe, Maria é virgem. Essa é também uma formulação dogmática. Maria gerou antes do parto, durante e depois ela conservou intacta. Então, na sua virgindade, nós acreditamos o quê? A pureza de Maria e, consequentemente, a pureza daquele que foi gerado por ela. Então, a virgindade de Maria é também uma expressão de que Maria é santa, imaculada. Então, não teve o quê? A mancha do pecado. Então, é uma definição dogmática partindo do quê? De que ela gerou o Verbo encarnado. Ela gerou o próprio Cristo. Isso também colocaria aí várias reflexões para que a gente possa conversar sobre isso. Eu vou colocar aqui um vídeo que é depois aqui, agora, a gente vai falar sobre a Imaculada Conceição, que é um terceiro dogma. Aqui nós temos o Concílio Regional de Latrão, que falou por volta do ano 600 sobre a virgindade de Maria. Aqui nós temos, bem depois, 1854, nós temos o quê? O dogma da Imaculada Conceição. Bem depois, séculos depois, se definiu a partir da virgindade de Maria, se definiu Maria como aquela que não teve a mancha do pecado, porque gerou o próprio Senhor da vida, gerou o próprio Cristo. Aqui nós temos o quê? Maria no seu dogma da Imaculada Conceição, proclamada pelo Papa Pio IX. Nós temos também aí a bula do dogma da Imaculada. 1800. Mas nós temos um outro último dogma que foi 100 anos depois, o dogma da Assunção. Eu vou colocar aqui um vídeo, ele vai ter uns 15 minutos, mas eu acho que é interessante para a gente ver um pouquinho várias questões. Por exemplo, essa questão da defesa da fé e das discussões teológicas, como que era, por exemplo, na Idade Média. Então, nós temos aqui tem um breve trecho do filme do Duns Scoto. Vale a pena vocês verem um filme. É um filme que tem no YouTube também, completo. Vale a pena a gente ver esse filme. Mas tem um trecho que vai falar sobre, lá na Idade Média, esse questionamento da Imaculada Conceição e da questão do dogma, que já era refletido já há muito tempo. Na presença dos enviados de Sua Santidade, tem início a discussão. Com a palavra, João Duns Scoto. Justifique suas teses. A Santíssima Virgem Maria sempre foi imaculada, sem pecado desde sua concepção. Porém, ela não teria sido, se não fosse preservada do pecado original. Jesus é mediador perfeitíssimo e a preservou também do pecado de Adão. Você já terminou?
Por que não argumenta mais? Ele disse muito mais a nós. A regra seráfica diz para ser breve. Eu pensei que o Frei Escoto soubesse argumentar muito mais. Então os franciscanos ensinam a falar de forma tão pobre. Para mim é uma glória seguir a regra do meu pai, fundador Francisco, que por amor de Deus e da igreja deixou tudo o que tinha para ser pobre e assim praticar o evangelho de Nosso Senhor. É bom argumentar mais. Parece necessário nesta circunstância. Frei, se o senhor me ordenar, eu continuarei. Então continuemos. Atenham seu argumento, por favor. Sem ofender ninguém. Existem 3 modos para demonstrar que Maria foi preservada do pecado original. Primeiro, já que Deus é onipotente, deve não só poder sanar os pecados, mas também preveni-los. Se apenas os sanasse, por exemplo, perdoando-os, não os sanaria de um modo perfeitíssimo. Devia fazer de modo com que ao menos um filho de Adão nascesse sem culpa. Por isso, ele preservou Maria. Segundo, Jesus, sendo um perfeitíssimo mediador, consegue, pelos seus méritos, afastar toda a pena de quem é reconciliado. Ora, o pecado original é uma pena maior do que a pena de não poder ver a Deus no paraíso. Porque entre as penas das criaturas inteligentes, a maior delas é o pecado. Portanto, se Cristo foi o reconciliador perfeitíssimo, ele devia fazer com que ao menos uma pessoa fosse preservada do pecado original. Terceiro, uma pessoa só pode ser plenamente reconciliada por Jesus quando recebe dele o bem supremo que só ele pode dar. E com Cristo se pode obter a inocência, ou seja, a preservação da culpa, ou já contraída ou a ser contraída. Ninguém teria Cristo como sumo mediador se ele não tivesse preservado ao menos alguém do pecado original. Só para a gente entender um pouquinho como que era esse jeito de refletir essa fé e que depois de muito tempo isso se tornou um dogma. Então, por exemplo, aí o Frei Duns Escoto, que era franciscano, fez a chamada disputácio, né, uma reflexão teológica com os frades dominicanos sobre, por exemplo, a questão da virgindade e a questão da Imaculada Conceição. É lógico que parece uma discussão bem difícil, né, da gente de assimilar. Então a gente precisaria o quê? Primeiro, para que a gente pudesse adentrar isso, conhecer alguns conteúdos teológicos e ainda mais a lógica. Como se vai fazendo as deduções daquele conjunto de ideias que são refletidas a partir, né, de uma realidade da Escritura ou da tradição. Opa, errado aqui.
Então, em relação aos dogmas marianos. Depois nós temos, por último, o dogma da Assunção. É o dogma da Assunção de Maria. Nós reconhecemos que Maria, por não ter a corrupção do pecado, ela, assim como Jesus, foi assunta aos céus de corpo e alma. De corpo e alma, como o próprio Cristo. Então, isso também é um dado da fé, de modo que nós concebemos como uma verdade, um dogma. Qual é a diferença da ascensão de Jesus e da assunção de Maria? A ascensão de Jesus significa que ele subiu aos céus pelo seu próprio poder, porque ele é Deus. Maria foi assunta aos céus pelo poder de seu filho Jesus. Ele não deixaria sua mãe, né, em outro lugar senão próximo dela, né? Então, esse amor também do filho pela mãe, então, que também nós colocamos como uma forma dogmática de entender essa manifestação de Deus através da assunção de Maria. Isso não foi proclamado por Papa sem o povo já ter essa ciência, ter esse conhecimento. Então já era natural entre o povo de Deus. Já nos séculos primeiros nós tínhamos o quê? A dormição de Maria. Já se acreditava que Maria foi assunta aos céus. E, num dado momento, a igreja, diante de alguma circunstância histórica, ela vai colocar o quê? A assunção de Maria. Ano de 1950. Nós temos grandes transformações no mundo. É o término da guerra. É o início de entre guerras. Depois nós temos, mais à frente, a Guerra Fria. Nós temos as transformações tecnológicas, nós temos as mudanças na sociedade. Então, diante disso, a igreja quis mostrar um sinal do divino como manifestação de fé. Então, a cada momento, a cada circunstância que é colocado um dogma, existe uma manifestação, uma situação que é uma situação política, histórica. Por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição. Nesse contexto, tem alguém que é formado em história? Não? Tem? Tem aqui, não? Ou que gosta de história? 1850, o que está acontecendo no mundo? Grandes transformações, revoluções, revolução, vamos dizer assim, que é a Revolução Industrial, Revolução Francesa. Nós temos depois, alguns anos depois do dogma da Imaculada, nós temos o quê? A aparição de Nossa Senhora. Lembra a aparição de Nossa Senhora? Aonde que foi? Próxima dessa data. Nós comemoramos aí mais 150 anos. Aonde que foi? Em Labouré. Nós temos lá, em Catarina, né? Nós temos a manifestação em Lourdes. E interessante que Nossa Senhora vai se apresentar na sua aparição como Imaculada Conceição. Eu sou a Imaculada Conceição, depois do dogma da Imaculada. Interessante, ela vai reconhecer isso como uma experiência da igreja. Então ela poderia dizer, eu sou Maria, mas ela diz, eu sou a Imaculada Conceição, justamente para reafirmar aquilo que a igreja reconheceu e que a igreja já tinha ela como imaculada, sem a mancha do pecado original. Interessante, a mística, esse momento da aparição, reconhecendo aquilo que a igreja colocou como dogma. Então, nesse contexto, a igreja precisou o quê? Dar uma resposta de fé à sociedade. Dar uma resposta diante do laxismo, diante do ateísmo que começa a aflorar. Então, por isso, a resposta ela vem da figura da Virgem Maria. Tá bom? Então, para a gente também, a gente falou do dogma, e aquilo que fere o dogma, ela é reconhecida o quê? Como uma heresia. Desde o início do cristianismo, algumas pessoas, entre leigos e bispos, padres, cometeram o quê? Heresias. Então, a palavra heresia deriva do grego e, no sentido cristão, indica a escolha errônea que alguns pensadores decidiram realizar à custa do significado correto da fé. Eles desenvolveram teorias errôneas, chegando a conclusões erradas.
não correspondente à verdadeira tradição da igreja. Então, são muitas a respeito de Jesus Cristo, a respeito da igreja, a respeito da Virgem Maria, entre outras coisas, a respeito da Escritura. Existem heresias, por exemplo, a respeito da Escritura que não reconhece, por exemplo, o Antigo Testamento. É uma heresia. Eu preciso do Antigo Testamento para quê? Para que eu possa o quê? Entender a nova aliança. Então, por isso é considerado o quê? Uma corrente herética. Por exemplo, a questão, né, de colocar Jesus como aparentemente divino, aparentemente humano, e aí a gente tem inúmeras correntes heréticas, o arianismo, nestorianismo, donatismo, entre outros, que a gente perderia em muitas e outras aulas para falar dessas correntes heréticas que a igreja viveu em decorrer de muitos anos e ainda vive nos dias de hoje também essas heresias. Está tranquilo aí? Vocês não são hereges não, né? Olha lá, hein? De vez em quando a gente vê algumas heresias aí nas redes sociais, né? Mas é normal, né? Às vezes é falta de compreensão, não porque realmente refletiu aquilo que disse, né? Mas às vezes acaba surgindo aí essas heresias comuns que a gente vê aí. Então, o conceito de igreja, né? O que é a igreja? Nós bebemos essa fonte de Cristo através da igreja. Não há como conhecer Jesus Cristo sem a igreja. Às vezes a gente vê nas placas de carro, já vi várias vezes, Jesus Cristo sim, igreja não. Existem correntes que vai dizer sobre isso. A palavra de Deus sim, igreja não. Não vivo igreja, não vivo placas, mas eu vivo Jesus Cristo. Então é uma ideia errônea no pensar. Por quê? Nós conhecemos Jesus Cristo como e onde? Pela igreja. Não tem como conhecer Jesus Cristo de outra forma. Então, nós precisamos da igreja para o quê? Refletir a nossa fé, a nossa experiência. É na igreja que a gente faz a experiência de fé. Não há como fugir da igreja. E aqui a igreja em todos os sentidos. Igreja estrutura, igreja hierárquica, igreja que é transmissora da fé. A igreja comunidade também é importante. Então, nós precisamos viver a igreja para que a gente possa sentir o quê? O Cristo. É através da igreja que nós recebemos os sacramentos. Então, não há como receber sacramentos sem a igreja. E o que é os sacramentos? É o sinal visível da presença de Jesus Cristo na minha vida. Então, a igreja, ela transmite para nós os sacramentos e eu consigo o quê? Perceber e sentir, experimentar esse Deus através do quê? Da igreja em Jesus Cristo. Então, por isso, também cabe nós definirmos o que é a igreja. E aqui eu vou refletir a partir do documento do Vaticano II, que tem uma belíssima definição do que é a igreja para nós. E ela, além dela mostrar, definir o que é a igreja, ela vai mostrar as imagens da igreja. As imagens bíblicas da igreja que são riquíssimas, que vale a pena a gente adentrar nessas imagens. Então aqui, olha só o que vai dizer o documento do Concílio Vaticano II. A igreja é em Cristo como que sacramento. O que quer dizer um sacramento? Olha só o que vai explicar. Isto é, sinal e instrumento da união íntima com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Então a igreja, ela é sinal, né? Sacramento. O que é um sacramento? Sinal. Não simplesmente um sinal de uma placa que avisa alguma coisa, mas é um sinal de experiência. É um sinal visível, palpável, em que para nós é um instrumento da união íntima com Deus. Instrumento da união com Deus. Olha só, então não tem como fazer experiência com Deus sem a igreja. A experiência que eu digo assim, sacramental e na vida da fé, da palavra, porque se eu quero entender a palavra, eu preciso de quem? Da igreja. Se eu quero viver esses ensinamentos de Jesus Cristo, eu preciso do quê? Da tradição do magistério da igreja. Então nós somos
dependentes também. É lógico que a experiência pessoal de fé, ela acontece, mas é a partir da igreja. Se eu aprendi a rezar, eu não aprendi a rezar sozinho. É a partir da igreja. Se eu aprendi a realmente fazer a experiência, né, da comunhão, da comunidade, a comunidade é a igreja. Então, por isso, essa importância. Tranquilo até aí? Podemos passar? Perguntar? Estão a carinha assim de... Espero que tenham entendendo. Tranquilo mesmo? Então vamos lá. As imagens da igreja, como eu falei, quem vai definir essas imagens é o Concílio Vaticano II. Olha só, uma das imagens primeiras que o Vaticano II vai definir nessa Constituição sobre a igreja. Vale a pena quem quiser ler o documento Lumen Gentium, né, que fala sobre a igreja. Esse documento vai definir tudo sobre o que é o povo de Deus, o que é realmente a vivência eclesial, a hierarquia da igreja, os bispos, o papa. Ela vai constituir a imagem íntegra daquilo que é a igreja. E a primeira imagem que o documento vai falar, esse documento, né, que já é conhecido, né? Comemoramos aí há tempos os 50 anos do Concílio Vaticano II, que foi o concílio de renovação, de abertura da igreja, né, o documento do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, sobre a igreja. Aqui nós temos definições e conceitos, reflexões de muita coisa da igreja, sobre as escrituras, sobre a igreja, sobre os sacramentos, sobre a unidade da igreja, sobre ecumenismo, está tudo aqui. Nós temos aqui o documento do Vaticano II. A igreja é redil, cuja porta única necessária é Cristo. Então, quem conduz a nossa igreja? É o Cristo. O que significa quando Jesus diz, eu sou a porta? Ele é o acesso para a salvação. Então, a igreja é esse redil, ou seja, nós vimos muito bem nesse final de semana essa imagem das ovelhas e do pastor. E aí o redil, né, essa imagem desse lugar em que todos nós somos arrebanhados pelo próprio Cristo. Então, aqui na igreja, nós temos a segurança de que nós temos a salvação nesse Cristo que é o pastor, e ele é a porta do aprisco. Ele é a porta desse caminho de salvação. Tranquilo? Uma imagem belíssima. Leiam depois novamente João 10, né? Essa reflexão aí da igreja como redil. A igreja é a lavoura ou o campo de Deus. Quem é o nosso agricultor? É o próprio Deus, né? Nós fazemos parte dessa lavoura, desse cultivo de Deus. Então nós, como lavoura, como campo, nós somos convidados a deixar-se modelar, ou melhor, deixar-se cultivar pela graça de Deus nessa lavoura em que Cristo é esse nosso cultivo. Vai dizer também que a igreja é chamada de edifício de Deus. A igreja é esse lugar, né, dessa estrutura em que nós reconhecemos a presença de Deus. Então a igreja é chamada de edifício de Deus. E também nós ouvimos nesse final de semana que aquele texto em que São Pedro vai dizer: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se o quê? A pedra angular. E nós lemos também um salmo, nesse mesmo final de semana, o Salmo 117. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se para nós a pedra angular. Olha só como entender melhor, né? A gente não tem recurso na homilia para ver a imagem, né? Aqui nós temos um arco de pedra. Um arco de pedra. Quando se ia construir o arco, se colocavam o quê? As pedras, e existia uma pedra que sustentava esse arco. Ela é chamada de pedra angular. Né? Pedra angular é o sustento,
daquele arco. Então, o que significa dizer que Jesus Cristo é essa pedra angular, que foi rejeitada por aqueles que não o reconheceram como Senhor da vida. Então, Jesus Cristo é o sustento da nossa vida. E essa imagem do arco, dessa construção, dessa edificação, é a igreja. E Jesus Cristo é o sustento dessa igreja. Tá? Então, essa imagem do arco significa esse apoio em Cristo Jesus. Nós somos apoiados nesse Cristo Jesus. A nossa fé também. Então, para que esse arco pudesse ser edificado, então se erguia as pedras de um lado e do outro, e depois cravava-se a pedra para dar o sustento a essa construção, a essa edificação. Então, a igreja é chamada de edifício de Deus. A base dessa construção, que a igreja é o próprio Cristo. Beleza? A igreja também é esse corpo de Cristo. Então, uma imagem belíssima do que é a igreja. Jesus Cristo é a cabeça desse corpo que é a igreja. Essa definição é a definição de São Paulo, é a definição paulina sobre aquilo que significa a igreja. Está lá na carta de São Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 5. Tranquilo? E agora a gente vai falar um pouquinho, então a gente definiu um pouquinho os conteúdos da fé. A gente falou de tradição, de escritura, magistério, de dogma, de heresia, do conceito de igreja, que são conceitos importantes para que a gente possa refletir depois, dentro da história da igreja, aquilo que significa para nós essa defesa da fé. Então, vou começar esse conceito e depois a gente vai concluir depois na outra aula. Então, vou partir aqui desses métodos da apologética. Quando a gente fala de método, a gente está falando de um sistema, um modo de que a gente possa o quê? Defender a nossa fé. Então, eu vou colocar aqui 2 métodos em que nós conseguimos professar a nossa fé e defender essa nossa fé. Uma, ela se dá de modo filosófico, e a outra mais antropológico, mas a gente vai refletir um pouquinho o que é isso. O que é o método apologético? É um conjunto de processos que os apologistas empregam para demonstrar a verdade da religião cristã. Então, vocês viram aquele vídeo do Duns Scoto. Então, ele partiu de métodos, de argumentos, para que ele pudesse dizer, não, a Virgem Maria é a Imaculada Conceição, Nossa Senhora é virgem, Nossa Senhora é mãe. Então, é a partir do quê? De um modo de argumentar. E para que eu possa argumentar, eu preciso do quê? Dessa metodologia. Tá bom? Primeiro, vou partir do método filosófico. Quando a gente fala de filosofia, a gente está falando a partir do pensamento humano, da razão humana. Refletindo aí de modo bem breve, né? Então, o método filosófico, ou racional, da parte filosófica, onde se trata de comprovar por quê? Pela razão. Então, pela razão também nós conseguimos comprovar e defender a nossa fé. A nossa fé também ela é defendida pela razão. A existência e a natureza de Deus, da alma humana e estabelecer as suas relações. Então, pela razão humana, nós também conseguimos defender a nossa fé. Esse é um método filosófico. Tranquilo? Mas também nós temos um método agostiniano, método imanente. Depois nós temos inúmeros métodos, método tomista, entre outros. Eu vou só colocar esses 2 para a gente saber que existe, tá? O método imanente é quando seus defensores tomam como ponto de partida o pensamento e a ação do homem. O homem, dizem eles, sente um desejo insaciável da felicidade. Tem fome e sede do ideal, do infinito e do divino. Então,
Então, o método imanente, ele parte do quê? De uma situação existencial, porém, de uma situação que ela é parte do divino, daquilo que é sobrenatural. Então, vai dizer também o catecismo aquilo que Agostinho vai definir. Todo ser humano tem um desejo de Deus, tem um vazio existencial. A forma de que ele vai conduzir isso é que é diversa, seja pela graça ou não. Então, todo ser humano tem esse desejo de Deus. Então, é uma definição de um método que, a partir dele, eu vou construindo as razões de credibilidade sobre alguma coisa. Tá bom? Então, esse é o chamado método imanente. Então, a importância do método. Então, a importância. Por que é importante esse método? Eu coloquei um método mais científico, da razão, filosófico, e o método imanente, que é o método da fé. É a partir da experiência de fé, fundante. Método existencial. Pio IX ele vai dizer sobre essa importância da fé e da razão. Principalmente da razão, para que a gente possa o quê? Viver a nossa fé. Olha só o que vai dizer. Pio IX foi um papa que ele governou a igreja na sucessão durante 31 anos. 31 anos enquanto papa. Viveu experiências diversas. Pegou revoluções, pegou situações em que ele criou, ele que trouxe a questão, por exemplo, do dogma da Imaculada Conceição. Ele fez situações aí de questões que lutou contra o marxismo, contra o indiferentismo, contra o naturalismo, entre outras situações que eram consideradas heresias. Então, um papa firme, né, na sua condução da igreja. E olha só o que ele vai dizer nessa carta encíclica, Qui Pluribus. Embora a fé seja superior à razão, a fé é um dado superior à razão, todavia não se pode nunca afirmar que entre elas existe dissídio e conflito, ou seja, separação. Não pode haver separação, fé e razão. Porque as duas provêm de uma única idêntica fonte imutável e eterna da verdade. Ótimo e máximo Deus. Então, tanto a razão como a fé, ela provém de Deus. Então, eu não posso dizer que eu prefiro a fé ou a razão. As duas caminham juntas, porque as duas fazem com que eu possa encontrar-se com quem? Com Deus. Então, a razão, a ciência, ela nunca deve ser negada. Pelo contrário, eu preciso da ciência e da razão, porque eu sei que quando ela é usada retamente, eu vou chegar a quem? Eu vou chegar a Deus, porque Deus é a verdade, Deus é o fim último, o fim, e é o primeiro objetivo. Então, sempre eu vou chegar a Deus. Tanto isso que é verdade, que a reta razão revela. Então, a razão reta tem certas tendências que eu falei, eu tenho razão. Né? Tem gente que fala assim, eu tenho razão, eu tenho a minha ideia. Ideia não é ciência. Eu tenho minha teoria, não é ciência. É uma proposição e é um argumento pessoal, ou de uma comunidade, ou de uma religião, mas não é a reta razão. Então, a reta razão revela, protege e defende a verdade da fé. Então, para a apologia, para defender a minha fé, eu preciso da razão. Não há como fugir dessa vida racional de ser também em relação aquilo que eu acredito. Enquanto a fé livra a razão de todo tipo de erro e com o conhecimento das coisas divinas, ilumina, difunde da luz, confirma e aperfeiçoa. Então a fé, ela vai confirmar e aperfeiçoar aquilo que eu consegui compreender pela razão. Então a igreja vai ajudar nessa reflexão da reta razão. Porque eu posso fazer deduções que não são reta razão. Então a gente vai, por isso, agora partir do quê? Do conhecimento da lógica, que é o estudo do argumento da razão para que eu possa o quê? Defender a minha fé. Só terminar o conceito de lógica e depois a gente
a gente vai partindo na outra aula. Pode ser? Então vamos lá. Então eu preciso o quê? Para que eu possa definir bem, né, o conhecimento da razão e argumentar bem sobre aquilo que eu acredito, eu preciso ter o quê? Deduções lógicas. Eu preciso ter argumentos claros sobre aquilo que eu acredito. Lembra que eu pedi para vocês fazerem aí um exercício? Já no início da primeira aula. Lembra? Qual que era o exercício? Quem fez aí? Se questionar e colocar lá, por exemplo, igreja. E dizer, por que eu acredito na igreja? E colocar as razões. Então, a lógica vai ajudar a gente a articular essas razões. Todos os teólogos e filósofos do cristianismo usaram da lógica para quê? Reformular bem aquilo que se acreditava. E trazer o quê? Um argumento sólido, consistente daquilo que se acredita. Então, o que é a lógica? A lógica é a ciência que estuda princípios e métodos de inferência, tendo como objetivo principal de determinar em que condições certas as coisas se seguem. São consequências, não de outras. Então, resumindo, o que é a lógica? É um estudo de argumentos em que eu consigo comprovar se aquele argumento para mim é reto, sólido, verdadeiro ou válido. Alguém é formado em direito aqui? Tem? Aqui? Estudou bastante lógica, né? Precisa da lógica, porque diante das falácias, você consegue o quê? Defender aquela pessoa segundo aquilo que é o critério do direito, da lei. Então, a lei, ela usa argumentos. A lei é assim porque tem a sua justificativa. Então, a lógica, ela é necessária também em toda a área, assim como também na área do direito. Então, a lógica, ela parte da filosofia. Aristóteles, ele trouxe, por exemplo, a lógica chamada o Organon. É uma obra em que ele sistematizou esse conhecimento do argumento, esse estudo do autêntico argumento. Está na obra dele chamada Organon. Vocês encontram aí na internet, vocês acham aí essa obra facilmente, que é uma obra aí pelo menos do terceiro século antes de Cristo, que já se estudava isso, e depois o cristianismo vai apropriar da lógica, dos argumentos, para defender e fazer o quê? A reflexão da fé. Então, isso é importante também. Então, a lógica, ela parte do argumento. O objeto do estudo da lógica é o argumento. Nela existe um processo de inferência de uma proposição em relação a outra. Nessa relação, uma proposição é justificada por outra. No argumento temos premissa e conclusão, necessário para que haja uma relação entre as proposições para ser um argumento. Parece que está estranho, mas eu vou explicar. Tem caneta aí ou não? Tem? Não? Tem problema, tranquilo. Eu tenho um exemplo aqui, a gente vai... Não. Então eu vou parar aqui, porque senão depois a gente não vai conseguir acompanhar na aula seguinte. Então, só para vocês saberem que agora a gente vai partir do que? Desse estudo da lógica, desse estudo do argumento. E aí eu vou dar uns exemplos para que a gente possa entender melhor essa formulação da lógica. Então, eu coloco, por exemplo, César... vamos ver aqui. Todo cristão lê a palavra de Deus. É isso, né? Não é isso? Deveria, né? Mas vamos colocar aqui todos. César lê a palavra de Deus. Logo que vocês vão concluir. César é cristão. É um argumento. Ele é válido? Sim ou não? Todo cristão lê a palavra de Deus? Então a gente vai fazer essa análise, né? Então,
A partir daquele argumento, daquela premissa, a gente vai ver se a conclusão ela realmente é verdadeira ou ela é falaciosa. Então é esse exercício que a gente vai fazer na próxima aula. Então traga o caderno aí, caneta bastante, que a gente vai fazer esse exercício da lógica. Então, olha, tomara que todos os cristãos leiam a palavra de Deus para que a conclusão, né, de que César lê a palavra de Deus possa ser correta, tá bom? Então, é isso, gente. Então, fica para a próxima aula aí, esse estudo da lógica. E até é um momento mais de exercício aí para a gente depois dar esse passo aí de como a história da igreja foi declarando e fazendo essas afirmações e essa defesa da fé. Ok?